Então, Capsu, e nós vamos falar agora sobre a prisão de juízes lá nos Estados Unidos. Tá? O Trump conseguiu prender uma juíza militante que tinha ajudado um imigrante ilegal a fugir. Vamos entender esse caso aqui, porque o pessoal lá nos Estados Unidos está criticando o Trump, falando que ele está virando um ditador, que está barrando a justiça. Mas tem uma outra questão de fundo nisso daí, que é o seguinte, que afeta a gente aqui no Brasil também, né? Elegeram o Trump para ele cuidar da imigração. Vocês sabem que a minha posição é contrária do Trump, tá? Eu acho que imigração é uma coisa positiva para os Estados Unidos, não vejo problema muito grande nisso daí. Acho que o Trump está errando nessa política dele, mas eu reconheço que os americanos elegeram o Trump para conter a imigração ilegal aos Estados Unidos, né? E daí, ou seja, o que estava acontecendo? Ele está fazendo isso, ele está perseguindo muitos ilegais lá nos Estados Unidos, muita gente fala que está perseguindo até exageradamente, como esse caso, só que alguns juízes lá nos Estados Unidos começaram a proteger os ilegais. Aí você fica pensando assim, peraí, mas como é que você faz então? Como é que uma população poderia dar um recado para a máquina pública que nós não queremos determinada medida? É o mesmo caso da gente aqui no Brasil com as armas, né? O povo brasileiro já votou várias vezes dizendo que quer ter armas. Elegeu o Bolsonaro com a pauta de liberar a facilidade de armamento para a população e coisa e tal, pessoas comprarem armas. No entanto, o Bolsonaro faz a coisa, o STF vira e fala, não pode, porque isso aí prejudica, a gente acha que é errado, então não pode. Mas peraí, então que democracia é essa que mesmo o povo querendo, votando, tendo interesse, a maioria do povo abertamente a favor disso, a coisa não acontece? É o mesmo caso da imigração lá nos Estados Unidos. Uma saída é essa, é prender juiz que for contra o mandato popular, né? E eu não sei se é essa a resposta não, tá? Mas isso é um problema real, tá? Essa notícia foi sugerida por Volta Bolsonaro, Hemorroida Cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Uma juíza dos Estados Unidos foi presa por obstruir uma operação para prender imigrante, né? Então o FBI, com ordens de outro juiz, é muito importante deixar isso claro, porque o pessoal está colocando a coisa aqui como se fosse o Trump mandando prender a juíza. Não, não. O Trump conseguiu uma ordem de outro juiz para mandar prender essa juíza porque ela praticou obstrução de justiça. Então o pessoal que está dizendo que ele é um ditador que está desrespeitando o judiciário, não é bem assim não. Ele conseguiu uma ordem de um juiz, né? E aí, o que ele diz aqui? Ó? A Agência Federal de Investigações dos Estados Unidos prendeu a juíza de Milwaukee, informou o diretor Kash Patel nas redes sociais. Ela é acusada de ajudar um imigrante irregular a evitar a prisão, né? O que aconteceu? Estava havendo uma audiência na corte dessa juíza em que um ilegal estava sendo acusado de alguma coisa e o FBI chegou para prender o ilegal por um outro assunto, né? E o que a juíza fez? Ela enganou, ela falou pro cara, sai por essa porta aqui, aí virou pro pessoal do FBI, não, o cara fugiu pro lado de lá, correu pro lado de lá. Né? Ou seja, ela abertamente mentiu, né? Isso está claro pela descrição, para esconder o cara. Por quê? Porque embora ela fosse a juíza, ela não queria que o cara fosse preso pela imigração ilegal, né? E aí, o que aconteceu? A polícia acabou prendendo o cara, tá? Acabou percebendo o truque que ela estava fazendo ali e prendendo o cara. Só que aí, além disso, acusaram ela de obstrução. Ou seja, a obstrução da juíza criou um perigo ainda maior para o público, porque foi mais difícil para o FBI prender o cara, tiveram que correr atrás dele a pé e não sei o que lá, e então ela foi acusada e teve ordem de outro juiz para prender ela lá nos Estados Unidos, né? E aí que você tem esse caso. Muita gente diz que ela tá irritada porque é um absurdo, porque não pode fazer isso. Só que o que o pessoal estava alegando nesse caso, né? Que ela efetivamente ajudou um criminoso, né? A imigração ilegal nos Estados Unidos é crime, ela ajudou um criminoso e não ajudou de forma jurídica. Não é um crime de hermenêutica, não é como se ela tivesse tomado uma decisão para favorecer o cara. Não foi isso que aconteceu. Ela deu a dica para foge para lá que eu vou falar para os caras que eles foi para cá. Ou seja, ela enganou os agentes do FBI para tentar ajudar o cara. Então, foi essa a acusação contra ela, me parece uma acusação muito grave, né? E aí, a crítica que está dizendo aqui é que não, que o Trump está querendo anular o judiciário, está querendo invasão de poder, excesso de poder e coisa e tal.
E, de novo, não me parece uma coisa muito boa prender juiz mesmo não, tá? Porque, de uma forma ou de outra, a gente não está livre realmente de ter um presidente autoritário que começa a perseguir um determinado grupo, e aí o judiciário é a última tábua de salvação que você tem para esse caso. Se o judiciário começa a ser limado pelo executivo, você fica sem ninguém para recorrer, né? A ideia da separação de poderes é justamente que os poderes vão agir de forma complementar e coisa e tal, mas nunca um poder mandar no outro, porque se isso acontecer, como está acontecendo aqui no Brasil, o judiciário mandando no executivo também é errado, né? As duas coisas são erradas. Qualquer um dos dois pontos fere o princípio da república, né? A ideia da república, eu particularmente acho que não funciona, eu sou um libertário, eu sou a favor da sociedade de leis privadas, mas a ideia da república é justamente que você tenha 3 poderes independentes para que nenhum deles tenha excesso de poder. Se um poder manda nos outros, hoje a gente tem essa situação aqui no Brasil, o STF manda em todo mundo, manda no Legislativo, manda no Executivo, dá pito no Lula, dá pito no Hugo Mota, ameaça prender o pai do Hugo Mota, ou seja, a gente tem aqui um caso clássico de república degradada aqui no Brasil, né? Deixamos de ser uma república, viramos uma juriscracia, né? Uma juristocracia, uma ditadura da toga, né? É o que a gente está vivendo aqui no Brasil. E isso traz esse problema aqui, né? Porque o pessoal lá nos Estados Unidos está falando muito isso, que não pode, o Trump não pode mandar prender o juiz. Mas o que está acontecendo? A verdade é que muitos juízes ativistas têm protegido imigrantes ilegais lá nos Estados Unidos. E aí você fica com essa história. Como é que uma sociedade faz para efetivamente deportar os imigrantes ilegais se ela quiser? Transportando isso para o caso do Brasil, como é que a sociedade brasileira faria para efetivamente ter direito a ter armas no Brasil? Toda vez que teve referendo, que tem pesquisa, todo mundo concorda que o brasileiro quer ter o direito de ter armas. No entanto, a esquerda e o judiciário, assim, não, mas não pode, mas estão votando errado, não é assim, coisa... Como é que funciona essa democracia? Se a gente quer esse direito de ter armas, né? Porque de que maneira você resolve esse problema, né? O que você pode fazer para a população para ter armas? Lá nos Estados Unidos, o que a população pode fazer para efetivamente deportar os ilegais, né? Se os juízes não aceitam isso e não permitem isso, né? Isso é um ponto delicado. Eu não estou dizendo que a solução seja sair prendendo o juiz por aí, porque, como eu falei para vocês, você também tem o risco de ter um excesso do caso do Trump. Esse caso aqui, dessa juíza particular, me pareceu bastante justificado, como eu expliquei. Não foi um crime de hermenêutica, não é que ela tenha decidido a favor do cara. Ela deu a dica pro cara, sai correndo para cá que eu vou despistar os caras. Isso não é uma decisão judicial. Isso é uma ajuda, realmente, uma obstrução de justiça que ela fez, né? Então, tá aqui, ó, detenção de magistrados pode virar política oficial do governo Trump. O pessoal tá criticando muito o Trump por isso. E, de novo, não é uma coisa bonita, mas eu vejo esses dois problemas. Primeiro que nesse caso específico dessa mulher, dessa juíza, ela realmente praticou obstrução de justiça. E detalhe, a ordem de prisão teve aceite de um outro juiz americano. Teve um juiz que falou que realmente nesse caso não é crime de hermenêutica. Crime de hermenêutica é um conceito jurídico que se usa, que é tipo assim, um juiz ele não pode ser acusado pelas decisões que ele toma num processo. Né? Porque senão você estaria para que um juiz então? Pô, né? O juiz tem que decidir conforme ele acha melhor na lei ali, ele não pode ser obrigado a tomar uma decisão. Mas não foi o caso aqui. O caso aqui, a decisão dela não foi uma decisão judicial, foi uma tentativa de ajudar o cara mesmo. Então, esse caso aqui, particularmente, eu acho que o Trump tá certo, tá? Nesse caso aqui, essa juíza realmente errou, realmente merece cadeia, e ela teve o aceite, a prisão dela foi decretada por um outro juiz também. É importante notar isso, né? Mas, de qualquer forma, esse problema persiste. Como é que a gente resolve esse problema do judiciário que não aceita uma decisão popular, né? O judiciário não é eleito, né? Aqui no Brasil a gente tem esse problema. Como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? E a solução que eu tenho para isso é só uma solução que demora muito no tempo, ou seja, você ir substituindo os ministros do STF até você ter uma corte que realmente esteja alinhada aos interesses do público, né? Não é uma solução ótima, mas acho que talvez seja a única solução que a gente tem aqui no Brasil. Ou outra solução é todo mundo virar ANCAP e parar de ignorar essas leis idiotas todas, porque a verdade é que essas leis todas são ilegítimas. O governo não tem o direito de propor leis antinaturais.